Olá pessoal, sou Tadeu Guimarães Jardim, sou formado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Tocantins, sou pós-graduado em Docência do Ensino Superior. Vamos falar hoje sobre um assunto um pouco polêmico para muitos de vocês, que é química. Química. Sobre química ambiental mais especificamente, do curso do meio ambiente. Muita gente se pergunta para que eu vou usar química? Para que ela serve? Eu nunca vou usar isso, não tenho porquê, mas hoje eu vou tentar provar para vocês que a química ambiental faz parte do contexto do seu dia a dia. Vamos falar sobre os acidentes químicos, vamos falar sobre os agentes químicos, vamos falar tipo de contaminações químicas, vamos falar sobre o ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono, tudo que envolve a química ambiental. E eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês, para que entre na cabeça de vocês sem dificuldade e que vocês até, quem sabe, possam gostar. Vamos lá, meu velho, solta a vinheta agora! Vamos começar a nossa aula falando sobre acidentes químicos. Bom, a importância dos acidentes químicos está diretamente relacionada com a evolução do meio ambiente e da nossa tecnologia. Quanto mais tecnologia, mais produtos químicos e maior a probabilidade de acidentes. Para vocês verem aqui no gráfico, pessoal, as substâncias, o etileno, petroleiros, armazenamento de gás, químicos orgânicos, da década de 50 até 90, eles praticamente quintuplicaram, aumentaram muito as suas proporções de acidentes químicos. Por quê? Por causa da tecnologia, mais uma vez. Quanto mais se produz um material, mais a chance de ele tem de acontecer algo errado. O processo de produção industrial é um dos maiores ocorrências em acidentes químicos. Depois vem o transporte de armazenagens químicos, que são aqueles caminhões nas estradas que vocês muitas vezes veem, aqueles tanques enormes, que podem acontecer, tem uma probabilidade muito grande de acontecer acidentes químicos se não for manuseado corretamente, certo? E vem as explosões, incêndios e emissões individualmente ou combinado. Bom, as atividades de produção, que o neguinho está lá, começa a produzir um material químico, está lá na indústria, está lá na sua fábrica e de repente, pá, explode tudo. Isso é uma das principais características de acidentes químicos, ela está derivada das atividades de produção, que é cerca de 40% de todos os acidentes químicos, pessoal. Em segundo lugar, vem os armazenamentos, que é o que eu havia dito, naqueles caminhões, nas fábricas ou em qualquer forma de armazenamento. Ele está em segundo lugar de maior proporção de acidentes químicos da história. Em terceiro lugar está o transporte. O neguinho vai lá, coloca um caminhão totalmente com material corrosivo, não segue as normas que tem que seguir, vai lá e capota o caminhão e ferra tudo o negócio e o acidente químico se torna extremamente abundante. Bom, os trabalhadores são as principais vítimas fatais, como sempre, né? Coitados dos trabalhadores. Eles são os que mais sofrem, não são os acidentes químicos por transporte, que é aqui nas estradas ou nas rodovias ou então mesmo nas suas cidades. Não são vocês, não são moradores, são os trabalhadores que estão lá fazendo todos os compostos químicos para você usufruir. As explosões são os eventos com maior número de óbitos, certo, pessoal? Segundo o MAR, que é o Major Accident Reporting System, que é um sistema de informação para as comunidades europeias, as emissões acidentais e os incêndios estiveram presentes em 98,4%, quase 100%, pessoal, foi em acidentes, foi em explosões, nos acidentes químicos, quase 100%, pessoal. Isso podia ser evitado, né? Já que se sabe que tudo isso acontece por explosões. Dos 121 acidentes registrados até meados de 2000, os acidentes químicos, eles podem se ampliar tanto em termos espaciais, que são nas cidades, são nos estados. Um exemplo é a usina Fukushima, lá no Japão. Aconteceu a explosão e afetou milhares de pessoas, não só no Japão, afetou milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro. Vários países foram afetados com a sua explosão. E também temos a classificação quantos termos temporais, que são através de gerações futuras. A gente pode classificar esses termos, que é um termo quantitativo. Um acidente acontece hoje, quanto tempo a gente vai demorar para poder filtrar todos os agentes químicos para que não se torne tóxico para o meio ambiente. E esses efeitos, eles podem ser agudos, que pode ser uma contaminação rápida e espontânea. Por exemplo, eu vou lá,
vou numa usina, explode a usina e acontece um material químico cai no meu olho. Isso é um efeito agudo, meu olho vai machucar na hora. Ou pode ser crônico, você pode pegar um câncer, você pode ficar anos e anos, até o resto da sua vida com esse problema químico. Agora vamos para o segundo tema. Solta a vinheta aí do segundo tema da nossa aula. Vamos lá, pessoal. Agora, pessoal, vamos falar sobre os agentes químicos. O que são? Os agentes químicos, eles podem ser tóxicos ou toxicantes. O que é isso? Tóxico ou toxicante? Você deve ter se perguntado, você deve ter ido na farmácia ou deve ter ido em alguma casa de agropecuária e estava escrito, esse material é tóxico. Tóxico ou toxicante nada mais é que um agente que tem a capacidade de causar danos ao sistema biológico. O que é um dano do sistema biológico? É tanto para os seres humanos, tanto para a flora quanto para a fauna. Todo mundo pode se danificar com esses efeitos químicos. De acordo com Paracelsus, que é um químico muito importante, fundamental na área da medicina, ele diz que todas as substâncias são venenosas. A dose correta é que diferencia o veneno do remédio. Qualquer substância química pode tornar-se um agente tóxico. Então, beleza. Chocolate é uma substância química, correto? Também. Então quer dizer que se eu comer muito chocolate pode ser um veneno? Pode. Você pode morrer se você comer muito chocolate. Come 50 quilos de chocolate numa mesma hora para você ver. Você vai morrer. Isso mesmo. A toxicidade só depende da quantidade de substância que você ingere. Qualquer substância pode ser tóxica. Qualquer uma. Os agrotóxicos, pessoal, elas estão na classe dos poluentes de origem antropogênica mais comuns. O que é origem antropogênica? O que nós, seres humanos, fazemos? A distribuição em ectoxicologia, ela refere-se ao local onde se encontra um determinado poluente ou seus derivados. Então, o termo distribuição se refere a isso. Já o termo bioacumulação, pessoal, é um termo mais geral e relacionado ao acúmulo de agentes químicos no organismo ou em parte dele. Vocês vão entender o que esse termo vai dizer através da figura que eu vou mostrar daqui a pouquinho. O segundo termo, que depende da bioacumulação, é a bioconcentração. A bioconcentração, ele é o processo que causa o aumento da concentração de uma substância química em um organismo. Já a biomagnificação, ele é um termo de acumulação de uma substância na biota, que é no meio ambiente, e em toda a extensão da cadeia alimentar através da alimentação. O termo biomagnificação é através da alimentação, pessoal. A bioacumulação é a somatória desses dois processos, que é a bioconcentração e a biomagnificação. Vamos explicar agora isso na prática. Como é que a bioacumulação funciona, esse termo? A gente se dá esse termo através de um processo muito simples, que é isso que eu vou explicar na foto. Um agente químico cai num corpo d'água, num rio ou numa lagoa, e o peixe vai lá e come e toma dessa água. Acumula agentes químicos desse peixe. Então, quando acumula os agentes químicos nesse peixe, começa a aumentar a potencialidade de toxicidade dessa substância. Essa substância, quando estava na água, não era tão tóxica. Por quê? Porque tinha muita água em relação à quantidade de substância. E o peixe comeu, diminuiu a matéria. Então, a substância incorporou mais nessa matéria. Porque a matéria, um peixe é muito menor do que um corpo d'água, certo? E só está bioacumulando, que é o termo que a gente usa, só está aumentando a potencialidade de toxicidade no organismo. Aí o peixe foi lá e comeu agente químico. O pescador foi lá e comeu o peixe. Acumulou mais ainda agentes químicos. Esse acúmulo de agentes químicos nos corpos, tanto nos corpos hídricos quanto nos seres humanos ou qualquer corpo, esse aumento de produtos químicos, de toxicidade de produtos químicos no organismo, se dá referente ao termo bioacumulação. Um outro termo, que é a biotransformação, ela utiliza enzimas de um organismo específicos presentes nas mais variadas espécies de bactérias, algas, fungos, plantas e vertebrados, mamíferos, para a conversão desses compostos em metabólicos. Quando que a gente vai usar esse termo? Lá no pescador, naquela outra gravura que eu mostrei para vocês. O pescador foi lá e está totalmente contaminado pelo agente químico. Aí a gente precisa fazer com que as enzimas trabalhem para poder limpar esses organismos, para poder limpar esses agentes químicos. A gente usa esse termo, biotransformação, que é a limpeza de todos esses agentes químicos. A velocidade da biotransformação, a velocidade desse contexto, dessa limpeza do organismo, dos agentes químicos, limpando os agentes químicos desse organismo, ela pode estimar a toxicidade
de um composto. Então, se a biotransformação, se todo o processo de limpeza dos agentes químicos em um corpo demorar muito, com certeza ele pode se tornar muito mais tóxico para esse organismo. Quanto mais rápido a limpeza dos agentes químicos, quanto maior a velocidade, menor a toxicidade de um composto, certo? Agora vamos passar para o próximo assunto. Roda a vinheta aí, pessoal, vamos lá! Agora vamos falar sobre a contaminação ambiental, pessoal. Vocês vão entender um pouquinho sobre o que é uma contaminação química no meio ambiente. Vocês vão se sentir um pouco mais responsável por todas as atitudes que você toma ao longo do dia, porque praticamente tudo é química. O detergente que você vai lavar na sua louça, isso é químico. E isso é uma das principais classes de contaminantes. Vocês vão ver nesse texto e vão entender um pouquinho mais e espero que você se torne um pouco mais responsável pelo meio ambiente. A contaminação ambiental diante das fontes de exposições. Para predizer e analisar o efeito de uma substância potencialmente tóxica no meio ambiente, faz necessário caracterizar essa exposição. Então você não pode simplesmente chegar assim, eu joguei um detergente, beleza, polui X. Não, você vai ter que caracterizar essa exposição, você vai ter que estudar a quantidade de exposição para ver o quanto que isso é maléfico para o ambiente. A característica dessa exposição, ela pode se fazer de duas formas: não intencional, que são os acidentes e derramamentos. Por exemplo, o caminhão foi lá e caiu na estrada, isso é uma característica não intencional de exposição. A característica intencional ou deliberada, que a gente pode falar que é a aplicação de biocidas, efluentes industriais sem tratamento. Você está lá lavando sua louça sem consciência nenhuma, jorrando de detergente. Como que a gente pode classificar isso? A gente pode classificar isso como intencional. Você sabe agora, a partir de agora, que detergente é um produto químico e que não e usando em abuso, em excesso, não é bom para o meio ambiente. Então a gente pode caracterizar isso. A gente pode caracterizar essa exposição como intencional deliberada, quando você tem a intenção de fazer e sabe o que está fazendo. De acordo com as fontes de exposições dessas contaminações ambientais, a maior fonte antropogênica de contaminação é o lançamento de rejeitos domésticos e industriais nas águas superficiais. Essas fontes de contaminações antropogênicas que nós mesmos fazemos, que nós mesmos somos culpados, elas podem ser classificadas em fontes pontuais, que são redes de efluentes domésticos e industriais, derramamentos acidentais, atividades de mineração, descargas diretas para o corpo d'água. Isso são as fontes pontuais, pessoal, de contaminação. As fontes não pontuais são as práticas agrícolas, deposição atmosféricas, trabalhos de construções, enxurradas em solos e mais alguns outros. Também tem fontes lineares, que são as enxurradas em autoestradas e algumas outras. As fontes de contaminação de água e subterrâneas, elas podem ser diversas. Pode ser cemitério, pode ser a fossa cética, você vai lá, cava sua fossa cética do lado de um lençol freático, vai contaminar. O grau de contaminação vai ser enorme. Poços de gasolinas, plantação, lixão, que é o chorume. Você faz um lixão em determinado lugar, ele vai produzir chorume, isso tem um alto grau de contaminação no meio ambiente. Já as fontes de emissão de contaminação atmosféricas, já na atmosféricas, elas podem ser classificadas em dois grupos. Em fontes de emissões naturais, que são os vulcões, decomposições biológicas marinhas e outros. E as fontes de emissões antropogênicas, que nós mesmos fabricamos, que nós mesmos somos responsáveis. Elas podem ser móveis ou fixas, que são os motores de combustão interna, fornos industriais, geração de energia elétrica, caldeiras, refinarias de petróleos e outros. As móveis, elas são os automóveis, são tudo que se movimenta, essas fontes de emissões. Já as fixas são as chaminés de fábricas e outras fixas, que ficam num só determinado lugar poluindo. O transporte e distribuição de contaminantes, eles podem ser feitos de várias formas. Vamos agora falar um pouquinho dessas formas. Pode ser feito através da volatização. O que é a volatização em contaminação ambiental? É quando um contaminante presente no meio aquoso, esse contaminante presente na água, passa para a atmosfera por um processo de evaporação. E após um tempo, na atmosfera, percorre uma distância e então retorna ao meio aquoso através da chuva. Vamos lá, houve uma contaminação num córrego, certo? O caminhão foi lá e caiu no lençol freático e contaminou um açude, contaminou um lago. Esse lago vai evaporar, vai acontecer vai ir para as nuvens, depois dessas nuvens
Através da precipitação vai cair essa chuva. Esse processo se dá através da volatização. Por convecção, é tido como um transporte vertical de poluentes, onde a água quente, por ser menos densa, passa para a superfície da água, onde pode resfriar e, consequentemente, tornar-se mais densa e passa para partes mais profundas no corpo da água. Temos também por adsorção, que é um fenômeno no qual moléculas que estão presentes em um fluido, líquido ou gasoso, concentram-se espontaneamente sobre uma superfície sólida na qual são transportadas. Então, beleza, volatizou um líquido. Vamos resumir num pequeno exemplo. Volatizou um líquido no laboratório. Contaminou o ser humano. Ele está cheio daquele líquido evaporado, certo? E aí ele vai para a casa dele. Ele pode contaminar a família dele inteira. E esse processo se dá através da adsorção. Deposição úmida, que é um outro termo, é a adesão dos contaminantes às gotas de precipitação pluviométrica, que é a chuva. Nada mais é do que um produto químico se concentrar, se pegar com a chuva e a chuva contaminar todo o ambiente. Deposição seca, que é um outro termo também para transporte e distribuição de contaminantes. É a contaminação por partículas contidas no ar, que são depositadas pela ação da gravidade. É como eu falei, você está lá numa fábrica e está emitindo gases. Esses gases são extremamente químicos e esses gases começam a se emanar na cidade inteira. Então, através da deposição seca, através da gravidade, esses gases caem e contaminam todo o ambiente, toda a cidade e todos os seres humanos contidos nela. Pessoal, falamos sobre contaminação ambiental agora. Vamos passar para o nosso próximo tema. Vai lá, roda a vinheta, vamos lá! Classes de contaminantes ambientais. Tem aqui um fluxograma que dá para entender mais ou menos como que são qual é a dependência dessas contaminações ambientais. Bom, via de transferência entre os meios. Tudo depende de tudo. Tudo. Aqui está a biota, que é onde a gente vive, que é o meio ambiente. Ele está totalmente ligado à água, aos sedimentos, ao solo e ao ar. Então, os contaminantes químicos estão totalmente ligados entre si. E a gente pode classificar os poluentes também. A gente pode classificar essas classes de contaminantes ambientais. Como que a gente vai classificar esses poluentes? Os poluentes das atmosferas, domes sanitários e plantas ornamentais, materiais radioativos e radiações ionizantes, contaminantes da água e do solo, e cianobactérias e microalgas tóxicas em ambientes aquáticos. Todos esses parâmetros fazem parte de classes de poluentes. A gente vai ver cada um desses. A gente vai ver os principais desses. Como que cada poluente em determinado ambiente acontece a contaminação. Bom, nos poluentes da atmosfera. O que acontece com os poluentes da atmosfera? A atmosfera ela é uma fina camada de gases que envolve o nosso planeta, certo? Ela é onde você está em contato com ela o tempo inteiro, que é aqui em cima do solo. E permanece em contato permanente com a superfície da Terra por gravidade. A atmosfera é dividida em troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, ionosfera e exosfera. A troposfera, que é a camada mais próxima de nós, seres humanos, ela é responsável pelo clima e é onde os efeitos estufa ocorrem. Ela se estende 20 km a partir do solo, então é nela onde nós, seres humanos, vivemos. Ela é formada por nitrogênio, 78% de nitrogênio, oxigênio, argônio, dióxido de carbono e outros gases como neônio, hélio, metano e monóxido de carbono. E varia de 0 a 4% de vapor d'água. Isso depende muito da umidade, da incidência solar. Depende muito. Pode variar de 0 a 4% a umidade na troposfera. Bom, a gente pode classificar os poluentes da atmosfera em poluentes primários. O que é isso? São lançados diretamente das fontes de emissões, responsável por mais de 98% das poluição do ar dos grandes centros. Exemplos: monóxido de carbono, óxido de enxofre. Monóxido de carbono são os gases emitidos pelas fábricas, emitidos pelos carros. Então, isso são poluentes primários. Material particulado e óxido de nitrogênio. Temos também os poluentes secundários, que são aqueles formados na atmosfera, através da reação química entre poluentes primários e componentes naturais da atmosfera, como por exemplo o ozono, presente em baixas altitudes, e ácido sulfúrico.
Tá, você foi lá, um poluente primário, que é o monóxido de carbono, que é o carro, que é o seu escapamento do seu carro. Ele poluiu e lá na atmosfera ele sofreu um processo químico e ele se transforma em poluente secundário. Passando para uma outra classe de contaminantes ambientais, que são os saneantes domissanitários. O que é um saneante domissanitários? Ele é definido como uma substância ou a preparação destinada à higienização ou desinfecção de ambientes coletivos ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento de água. Mas o que é isso? Nossa, você falou um texto que eu não entendi nada. Vou dar um exemplo para você. São os sabões e detergentes. Sim, o que você usa na sua louça é um saneante domissanitário e é altamente poluente. São os desinfetantes, os agentes de limpeza, como eu falei, inseticidas, raticidas domésticos e repelentes domésticos. Para você ter noção, ele está na tabela de grau 2 dos agentes químicos mais poluentes no meio ambiente. Como vocês podem ver aqui na tabela, até 1999, os medicamentos estavam em primeiros lugares. Os saneantes domissanitários estão em segundos lugares de maior composto químico, de maior contaminante tóxico na atmosfera ou no meio ambiente. Passando para uma outra classe de contaminantes, que são os materiais radioativos e radiação ionizantes. O que é isso? Os organismos vivos sempre ficaram expostos a diferentes níveis de radiação, natural mesmo, ionizantes, provenientes da desintegração espontânea de materiais radioativos, naturalmente presentes no meio ambiente e nos próprios organismos. Os raios cósmicos, que através do espaço atingem a Terra, formam parte também da radiação ionizante. Tá? O que é essa radiação ionizante? Radiação ionizante nada mais é que o que possui uma energia suficiente para produzir uma ionização de átomos e moléculas presentes no meio. Ou seja, é uma radiação capaz de retirar um elétron. Tá? Ela pode ser antropogênica, essa radiação. O que é isso? São os aparelhos de raio-x e os aceleradores de partículas. E natural, que são as radiações solares, que é conhecido como os raios UVs, certo? Vimos então todos os tipos de classes de contaminantes, as principais classes de contaminantes. Vamos passar agora para o próximo assunto. Roda a vinheta aí, meu velho, vamos lá! Vamos voltar agora aos agentes químicos, só que vamos falar sobre vias de entrada, como que esses agentes químicos entram no meio ambiente e o trânsito nos ecossistemas. Como que eles transitam? Como que eles fazem para poder percorrer, para ter o seu alto índice de toxicidade ou não? Bom, a natureza, ela fornece todos os elementos necessários para a atividade dos seres vivos. O seu conjunto recebe o nome de biótipo, enquanto o conjunto de seres vivos recebe o nome de biocenose. A união desses conjuntos forma o que se convencionou chamar de ecossistema. Então, o ecossistema é tudo onde a gente vive, é tudo onde você respira, é tudo o que você produz. E ele é altamente sustentável, ele altamente se sustenta. Você não precisa fazer nada, ele se completa por si só. O ecossistema é um sistema estável, como eu havia dito, equilibrado e autossuficiente. Os elementos essenciais à vida fazem parte de uns ciclos que são chamados de ciclos biogeoquímicos. O que são esses ciclos biogeoquímicos? Bio, porque os organismos vivos participam no processo de síntese e decomposição. Geo, pois o meio terrestre é a fonte desses elementos. E químicos, porque são ciclos de elementos químicos. Então o ciclo biogeoquímico é praticamente tudo que você vê. Ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo do enxofre, tem vários ciclos biogeoquímicos. Todo o processo que você vive faz parte de um ciclo biogeoquímico. Então, a gente pode dizer que a biogeoquímica, ela é a ciência que estuda a troca ou a circulação de matérias entre componentes vivos e físicos químicos da biosfera. Está aqui, o ciclo biogeoquímico, ele é responsável por todo o ciclo do meio físico e do meio químico também. E, consequentemente, é responsável por todo o ciclo dos seres vivos. E vocês vão ter agora 2 vídeos que vão complementar essa aula, muito interessantes, sobre esses ciclos, que é o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Após esse vídeo, a gente vai concluir a nossa aula. Muito obrigado, pessoal! Ciclo do carbono. O carbono é o elemento da tabela periódica mais importante para a estrutura dos seres vivos. O ciclo do carbono são as diversas transformações que o carbono sofre ao longo do tempo. É o motor químico que fornece energia e massa à maior parte dos seres vivos, além de estar intimamente relacionado com a regulação da atmosfera global
e, consequentemente, com o clima. Antes da Revolução Industrial, o ciclo de carbono estava equilibrado, ou seja, o que era absorvido pelo solo e pelo oceano era igual ao que era emitido pela atmosfera. Com a industrialização e a intensificação da queima de combustíveis fósseis pelas atividades humanas, a emissão de gás carbônico para a atmosfera tornou-se maior que a capacidade natural de absorção, ou seja, o carbono que estava armazenado no solo e nos oceanos durante milênios passa a ser jogado pelas atividades humanas de volta para a atmosfera em um espaço de tempo muito curto, impossibilitando que o ciclo natural o traga de volta para os reservatórios. O ciclo de carbono pode ser dividido em duas partes: o ciclo terrestre e o ciclo marinho. Passe o mouse ou clique sobre a imagem da molécula de gás carbônico para saber mais sobre o ciclo terrestre e o ciclo marinho do carbono. O ciclo terrestre. No ciclo terrestre, as plantas removem gás carbônico da atmosfera através da fotossíntese. Parte desse carbono é utilizada pela planta para sua manutenção e posteriormente resulta na liberação de gás carbônico para a atmosfera. O restante fará parte do corpo da planta: folhas, galhos, troncos e raízes. Quando as plantas são comidas por animais herbívoros ou morrem e apodrecem, o carbono passa para os micro-organismos ou animais que as ingeriram como fonte de energia para a construção e manutenção de seus corpos. Eles também liberam gás carbônico para a atmosfera através da respiração. Parte do carbono que flui através dos ecossistemas terrestres vai parar no solo, na forma de restos de plantas, animais e cinzas de incêndios, todos resistentes à decomposição. Embora a entrada de carbono no solo seja bastante pequena, a saída também é, o que faz com que o solo seja o maior reservatório de carbono nos continentes. O ciclo marinho. O ciclo marinho de carbono se dá basicamente pela troca de gás carbônico entre a atmosfera e os oceanos, através de um processo químico denominado difusão. Através desse processo, quando a temperatura do oceano é baixa, ocorre a captura de gás carbônico da atmosfera para o oceano. Quando a temperatura é alta, ocorre a liberação do gás carbônico do oceano para a atmosfera. Essa característica é contrária ao ciclo terrestre do carbono, no qual as maiores taxas de captura de gás carbônico atmosférico estão nas florestas das regiões tropicais, enquanto que nos oceanos as maiores taxas de captura se concentram nos mares frios das regiões temperadas. Uma vez no oceano, o carbono capturado na superfície pode ser lentamente transportado por gravidade e pelas correntes para as camadas mais profundas. Pode ainda ser absorvido pelo fitoplâncton através da fotossíntese. Posteriormente, o carbono do fitoplâncton se desloca para as profundezas quando o fitoplâncton morre ou é consumido por outro animal, que posteriormente também irá morrer. No oceano, o tempo de residência do carbono varia de décadas a milênios, o que faz dele o maior reservatório de carbono do planeta.
obrigado. No mundo cada vez mais populoso como o nosso, uma salada como essa, para chegar à nossa mesa, faz grandes viagens e sofre vários processos. E o que a indústria química tem a ver com isso? É justamente isso que nós vamos ver na nossa teleaula de hoje. Sempre. Na teleaula de hoje você vai conhecer quais são os elementos essenciais para as plantas e a importância dos fertilizantes. Também vai conhecer as etapas da produção do ácido nítrico e do salnitrato de amônio. Também vai conhecer o ciclo do nitrogênio na natureza e quais os principais usos do ácido nítrico. Ô, seu Nelson! Estou aqui comendo. Está servido, seu Nelson? Não, obrigado, acabei de comer. E a Zezé? A Zezé aproveitou que é feriado e deu um pulo num sítio com a Helena. Ah, é mesmo, o senhor conhece? Ah, claro. E você não quis ir? Pois é, né, seu Nelson? Sabe como é? Jornal tem todo dia. Bom, mas que bom que o senhor veio, assim a gente pode levar aquele nosso papinho. Ah, eu descobri um artigo super interessante nessa revista aqui. Ah, e você preste atenção, porque a nossa teleaula de hoje só está começando. Sabe uma coisa que eu não entendo? Por que as plantas precisam de adubos, fertilizantes, essas coisas? Elas não crescem sozinhas? Na verdade, as plantas precisam de alguns elementos para crescerem. São elementos essenciais para as plantas. Por isso mesmo, são chamados de elementos essenciais. Mas esses elementos essenciais não estão na água, no ar? Nem todos. Alguns são dados na forma de fertilizantes. Fertilizante, que fertiliza, que torna a terra fértil. Os fertilizantes ajudam o crescimento das plantas, fornecendo os elementos que elas não podem retirar da água e do ar. Os elementos que as plantas precisam em maior quantidade são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e ferro. Destes elementos, os mais importantes são o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, que as plantas retiram da água do solo e do gás carbônico do ar. Todos os outros elementos que você viu precisam ser colocados nas plantas, na forma de adubo. Puxa, quantos elementos as plantas precisam para crescer? Sabe uma coisa que ainda não entendi bem, Clóvis? Será que é mesmo necessário as indústrias ficarem fabricando ácido sulfúrico, a amônia, essas coisas químicas, para fazer adubo? Lá vem o senhor com aquelas desconfianças de novo, hein? Sabe o que é, Clóvis? É que eu fui criado na roça. Eu demorei para vir para a cidade. E lá no interior eu vi o pessoal adubando as plantas com esterco de cavalo, de galinha. E olha, as plantas cresciam que era uma beleza. Olha, para falar a verdade, eu não sei, porque eu sempre morei na cidade. E até nos vasos lá de casa eu uso fertilizante químico. Ah, por falar nisso, eu comprei um vidrinho de um fertilizante químico que estava escrito NPK. NPK? Que é isso? Era justamente isso que eu gostaria de saber. Será que NPK é a marca do fertilizante? Não, NPK não é marca de fertilizante. NPK quer dizer nitrogênio, fósforo e potássio. NP e K são os símbolos químicos desses elementos. N quer dizer nitrogênio, P fósforo e K potássio, entendeu? Quer dizer então que todos os fertilizantes são iguais? Quer dizer, sempre vem escrito NPK? Nitrogênio, fósforo e potássio são elementos que as plantas precisam para crescer. Por isso que a gente precisa dar para as plantas na forma de fertilizante. Um dos elementos mais consumidos pelas plantas é o nitrogênio. Quando é necessário usar um fertilizante com bastante nitrogênio, usa-se o nitrato de amônio. A fórmula do nitrato de amônio é NH4NO3. Na verdade, o nitrato de amônio é um sal e ele é fabricado reagindo amônia com ácido nítrico. Reagindo a amônia, cuja fórmula é NH3, com o ácido nítrico, que é HNO3, chegamos ao nitrato de amônio. Quer dizer que quando alguém está precisando de um fertilizante com bastante nitrogênio, eles usam esse tal nitrato de amônio. É o que está escrito aí. Mas o nitrato de amônio não é produzido com ácido nítrico. Então onde é que eles arranjam esse ácido? Eles compram? Não precisa comprar. Eles fabricam ácido nítrico com amônia. Com a mesma amônia? É, parece que eles queimam a amônia. Queimar a amônia? O que que dá isso? Ah, não sei, só me pegou. Quando a amônia queima, dá o óxido de nitrogênio, que é um gás. Aí o que acontece?
Esse gás reage com mais oxigênio e dá o dióxido de nitrogênio. E o dióxido de nitrogênio, reagindo com a água, dá o ácido nítrico. Escuta, esse tal óxido de nitrogênio aí, esse dióxido de nitrogênio. Dióxido de nitrogênio, é isso aí. Não é aquele gás que se forma no motor dos carros e que causa toda aquela poluição? É, Zezé, é verdade. Os dois óxidos de nitrogênio, formados pela reação da amônia com o oxigênio, são lançados para a atmosfera e causam o que o pessoal chama de chuva ácida. Como tem água na atmosfera, esses gases formam junto com essa água o ácido nítrico. Quer dizer então que essa história de chuva ácida é ácido nítrico? Puxa, eu que pensei que essas coisas só acontecessem lá na atmosfera de Vênus. É por isso que os órgãos do governo controlam os gases que as indústrias soltam no ar. Mas as indústrias químicas estão muito preocupadas com os problemas ambientais. Estão estudando projetos para preservar o meio ambiente, né? Eu acho bom mesmo, que eu não quero me dissolver toda no temporal, já pensou? Mas olha, você estava falando aquela história da fabricação do ácido nítrico. E aí eu me lembrei daquela conversa que a gente levou outro dia sobre a fabricação do ácido sulfúrico. Para a fabricação do ácido sulfúrico, nós queimamos o enxofre que depois na água vai dar o ácido sulfúrico. Você se lembra? Com o ácido nítrico é um pouquinho diferente. Como você sabe, o nitrogênio é difícil de queimar. Então, a gente reage nitrogênio com hidrogênio e transforma em amônia. Depois, queima a amônia para chegar no óxido de nitrogênio. Depois, reage com mais oxigênio para dar o dióxido de nitrogênio. Então, é só pôr na água e pronto. Nós temos o ácido nítrico, que, como você viu, é muito importante na fabricação de fertilizantes. Quer dizer que essa alface da sua salada precisou da indústria química? Claro, ela precisou de fertilizante. Mas o que me deixou assustado foi esse negócio da chuva ácida. O que ela faz mesmo? Bom, essa chuva, pelo que eu entendi, essa chuva acontece quando se forma ácido sulfúrico e ácido nítrico na atmosfera. Aí chove e o ácido ataca o solo. E prejudica o crescimento das árvores. Não só das árvores, ela acaba atacando também prédios, monumentos de mármore. É por isso que eu te digo, Clóvis, essa história de ácido nítrico, de amônia, não era melhor adubar as plantas com esterco de cavalo? Ih, lá vem o senhor com essas perguntas de novo. Quando você me der uma boa resposta, eu paro de perguntar. Oi, Cláudio. Oi, Helena, tudo bom? Tudo bom? Zezé, esse é o Cláudio, o agrônomo que trabalha aqui. Oi. Cláudio, será que você pode responder uma dúvida nossa? Claro, se tiver ao meu alcance. Sabe o que é? É que a gente sabe que precisa usar fertilizante nas plantas, mas às vezes quer saber por que não se usa só fertilizantes naturais, como o esterco, por exemplo. Por que não se usa só esterco de cavalo como adubo, em vez de fertilizantes químicos? Não era mais natural? Olha, o esterco de cavalo tem a mesma função do nitrato de amônio. Os compostos de nitrogênio que se encontram no esterco ou nos restos de plantas são transformados em sais de amônio e nitratos pelas bactérias. Esses nitratos e os sais de amônio são absorvidos pelas raízes das plantas que os usam para crescer. Então, não é mais natural? Na verdade é, mas o grande problema de se usar esses adubos naturais é a quantidade. Como assim? A necessidade de alimentos hoje em dia é tão grande que usando só os adubos naturais não teríamos alimentos em quantidade suficiente. Quer dizer então que os químicos produzem substâncias que também são produzidas pela natureza. Os químicos trabalham na indústria e procuram produzir materiais o mais barato possível. Para conseguir isso, nós procuramos usar matérias-primas mais baratas, fazer reações químicas mais rápidas e que precisam de pouca energia. É isso aí. Bom, gente, com licença. Tchau, obrigada, hein? Quer dizer então que todo o ácido nítrico vai para a fábrica de fertilizantes? A maior parte, mas uma porção vai para a indústria de explosivos, para as fábricas de dinamite e de nitroglicerina. Os nitratos são muito explosivos porque, pelo aquecimento, desprendem grande quantidade de gases rapidamente. Bom, a tarde está ótima, mas nós temos que pegar a estrada. Vamos embora, Zezé? Vamos lá. Ô, Helena, valeu, viu? Pensando bem, não dá para alimentar todo esse mundaréu só adubando com esterco. Tem muita gente no mundo. Não, mas o importante é que as indústrias tenham responsabilidade com o meio ambiente e vivam com ele em harmonia. É isso aí. Bom, eu já vou indo. Ô, seu Nelson. Até outra, hein, Clóvis? Até mais. Bem, eu também já vou indo para casa. Mas antes, que tal uma revisãozinha? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que as plantas precisam de alguns elementos para crescerem, que são chamados de elementos essenciais.
viu que a indústria química fabrica fertilizantes conhecidos como NPK, que são os símbolos químicos de nitrogênio, fósforo e potássio. Viu também a diferença de fabricação do ácido sulfúrico e do ácido nítrico, e as etapas da produção do ácido nítrico e os seus principais usos. Aprendeu como se obtém o sal chamado nitrato de amônio para a fabricação de fertilizantes com bastante nitrogênio e conheceu o ciclo do nitrogênio. Agora você já sabe muita coisa nova sobre a indústria química e os elementos com os quais ela trabalha. E para que isso fique bem firme, não deixe passar batido. Pegue o seu livro, estude, faça os exercícios. E até a próxima! Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência de todos vocês. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o que é química no meio ambiente, sobre a importância da química ambiental na vida de vocês. E não só usar a química ambiental para passar de ano, não só usar a química ambiental no EAD, use a química ambiental na sua vida. Pense, raciocina, racionalize os compostos para que o grau de toxicidade deles seja muito menor para o meio ambiente. Por mais que você saiba que o ecossistema ele é extremamente autossustentável, ele é extremamente regular, ele não tem imperfeições nenhuma, mas nós, seres humanos, dependemos dele. Então, se o ecossistema mudar, nós podemos às vezes não aceitar essa mudança. E muitas vezes pode acontecer catástrofes. Então pense bem, use a química ambiental para o seu dia a dia. E muito obrigado pela paciência. Não perca a oportunidade de ir nos fóruns, porque é lá que a gente vai conversar. Lá que a gente vai ter uma troca de informação direta, tá? Lá é onde vocês poderão tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima videoaula.